Olá, pessoal. Muito bom estar aqui novamente com vocês em mais uma quarta-feira, aqui no canal Rede Previdência, compartilhando com vocês as notícias mais recentes envolvendo o direito previdenciário. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Lembra de ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades e todos os debates que são realizados aqui no canal. Hoje, a Comissão de Constituição e Cidadania da Câmara aprovou um projeto apoiado pelo governo que exige que o trabalhador pague antecipadamente a perícia médica na Justiça Federal em processos contra o INSS a partir de 2022. Caso vença o processo, o trabalhador será ressarcido, o beneficiário, no caso. Contudo, existe uma exceção para os trabalhadores, os segurados de baixa renda, tá? Que é quando a família possui uma renda mensal de até meio salário mínimo, ou ainda quando, mesmo não sendo uma família de baixa renda, mas que a renda familiar mensal seja de até 3 salários mínimos, que atualmente corresponde ao valor de R$ 3.300. Nesses casos, o pagamento do perito fica a cargo do Poder Executivo Federal e, em seguida, haverá compensações. Bom, o Jornal Contábil, por sua vez, destacou hoje a PL do primeiro emprego como uma forma de alento em meio à situação de recorde de desemprego que estamos vivenciando hoje no nosso país, onde 14,8 milhões de pessoas buscam por uma ocupação remunerada. A PL do primeiro emprego criou incentivos às empresas para a contratação de jovens de 16 a 29 anos, sem experiência no mercado, de trabalho, e isso pode representar um grande avanço na luta contra o desemprego do país. Esse projeto, ele prevê a redução da contribuição previdenciária patronal, também conhecida como CPP, de 20% para até 1%, e da alíquota do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de 8% para 1%, isso no primeiro ano de contratação. Essas medidas, elas abrem a possibilidade para que as empresas deixem de contratar informalmente, porque na maioria das vezes em que há uma contratação informal, isso acontece pelo alto custo que um empregado demanda para o empregador, e dessa forma as empresas vão assinar a carteira do trabalhador, dando oportunidade ainda a jovens sem experiência, ajudando a diminuir a taxa de desemprego no Brasil. O Mix Valley divulgou uma matéria hoje sobre a pensão por morte e as regras que foram atualizadas pelo INSS em novas liberações. Como já discutimos aqui no canal, a reforma da Previdência trouxe diversas alterações para o benefício de pensão por morte, não havendo mais uma alíquota automática de 100% do salário de benefício ou do valor da aposentadoria por invalidez, pois hoje é aplicado uma cota familiar de 50%, e essa cota é acrescida de 10% por cada dependente até chegar no limite de 100%. A matéria chama atenção ainda para decisões de tribunais regionais federais no sentido da inconstitucionalidade da reforma. Isso porque, a exemplo da que foi proferida nesse processo aqui, que eu peço licença aqui para vocês, para dar uma lida. Foi no processo número 0503-62434, 2020, 405-8500. Ela foi proferida em 26 de maio de 2021. Pensão por morte, improcedência, recurso da parte autora provido. Reduzir drasticamente o valor da renda mensal de benefício, como fez a Emenda Constitucional 103, 2019, sem qualquer outro parâmetro econômico, exemplo, estado de empregado do dependente, nível de renda, etc., é esvaziar o conteúdo da garantia constitucional na prática. Não há a menor sombra de dúvida que a alteração estabelecida pela Emenda Constitucional em relação à pensão por morte
conduz à supressão concreta do direito e viola flagrantemente as instituições que o Estado deve proteger. A garantia da cobertura do evento morte, artigo 201, inciso 1º da Constituição Federal de 88. Além disso, veda a vedação do retrocesso, especialmente porque sequer se poderia falar em aplicação da reserva do possível no caso das pretensões previdenciárias, pois elas têm fonte de custeio específica. Assim, como as disposições da Emenda Constitucional 103/2019 sobre pensão por morte são inconstitucionais, permanecem vigentes as anteriores. No caso, a renda mensal inicial da pensão por morte devida à autora deve observar o artigo 75 da Lei 8.213, de 1991, que dispõe: o valor mensal da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do seu falecimento. É uma decisão bastante importante, porque essa mudança na lei no benefício de pensão por morte diminuiu drasticamente a renda dos beneficiários. Então, vamos ficar atento a esse ponto e prestar atenção como que os demais tribunais e demais órgãos do Poder Judiciário vêm decidindo sobre a matéria. Espero ter contribuído com vocês aqui hoje e até a próxima. Tchau, tchau.